O senhor falou de se eu for reeleito, em 2020, durante a sua campanha, o senhor disse, abre aspas para o senhor novamente, se eu tiver a honra de ser prefeito de novo, vou ser até o fim. Não quer dizer que não deseje ser governador um dia. Esse é um tema que volta a ser, enfim, provocar dúvidas no eleitor, e se torna um tema muito importante por isso, porque o senhor já teve 3 mandatos, e o que se diz agora é que o senhor pode sair, sim, na metade desse seu mandato para tentar ser governador, se eleito. O senhor se compromete a governar até o fim do seu mandato, caso seja reeleito, como o senhor disse lá no Vamos passado? começar pelo começo, né? Em 2012, quando eu fui candidato à reeleição, diziam, em 2014 ele vai sair, né? Depois, em 2020, quando eu ganhei a eleição, o que eu mais ouvi em 2022, o Eduardo Paes vai sair para ser candidato a governador. Eu adoro ser prefeito do Rio, tenho a honra de ter tido a confiança da população dessa cidade 3 vezes. Se tiver pela 4ª vez essa honra de ter a confiança da população, permanecerei no meu mandato. Essa é a minha obrigação, é para isso que eu estou me colocando, né? As especulações da política, até às vezes pela falta de alternativas no Rio, pelo que vem acontecendo no governo do Estado, né? Eu disputei a eleição em 2018, infelizmente eu perdi, né? Então assumi a prefeitura e quero assumir a prefeitura para ficar até o final do meu mandato. O senhor me permite, o que é comum no mundo político, que, enfim, não, eu vou ficar até o final. Mas, enfim, as bases me chamaram, mas o partido me chamou, mas a política é muito dinâmica e no folclore dizem que na política elefante voa. Então, o senhor me permite perguntar novamente, o senhor se compromete a ficar, se compromete com o eleitor, Me estou dizendo, não é comprometo comigo, é com o eleitor. Me O senhor comprometo, se compromete a ficar até o final do mandato, se for reeleito? me comprometo com o eleitor da minha cidade a ficar até o fim do meu mandato se for reeleito, né? Eu estou dizendo aqui, essas especulações sempre surgiram. Acho que nós temos um problema no Rio de Janeiro, né, grave, especialmente a nível estadual, né? Eu quero que você entenda aqui, Edilson, porque eu sempre governei nesses 12 anos como prefeito, com diferentes governadores, com diferentes presidentes da República. Eu sempre busquei governar com muita parcimônia na relação, manter uma boa relação, sendo aliado ou não daquele governante, né? Então, é óbvio que agora começa o momento eleitoral, você acaba sendo um pouco mais enfático nas críticas que pode fazer. Eu busco não levar isso na gestão. Eu acho que as coisas vão muito mal no Estado, acho que as coisas vão muito mal naquilo que é a principal tarefa do Estado, que é a segurança pública, e acho que nós temos sim uma ausência de quadros para essa missão. Por isso é que sempre especulou meu nome. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu sou candidato a prefeito da cidade e ficarei, me comprometo a governar essa cidade até o fim do meu mandato. Por que essa pergunta é importante? Enfim, já que o senhor teve oportunidade de governar a cidade por 3 vezes, disse no passado que, eu desejo, sim, tenho vontade. Não, eu disputei 2 eleições para governador, não disse não, eu disputei. Disputou, Né? Disputei enfim. eleições e perdi, infelizmente. Gostaria até de ter ganhado, talvez eu pudesse estar avançando em outros temas, mas eu não ganhei, eu perdi, então eu tenho que cumprir com o meu mandato. Isso também ganhou muita relevância pela escolha do seu vice. Enfim, o que foi noticiado, o que que tinha uma disputa de dois políticos, enfim, para ser o seu vice. Enfim, nessa disputa, 2 nomes foram cotados, como eu disse. O deputado estadual Eduardo Cavalieri acabou sendo escolhido. Ele tem 29 anos e surgiu no cenário político no início do seu mandato, há 3 anos e meio. Alguns críticos apontam uma inexperiência da administração, enfim, 3 anos e meio, por isso essa especulação, se o senhor saísse, enfim, ele teria mais 2 anos ainda, e aí seria muito importante para o eleitor decidir. Para ser prefeito, é preciso ter experiência? É claro, né? E é uma coisa importante aqui, né? Primeiro, não eram só 2 nomes que tinham, graças a Deus o PSD dispõe, meu partido, dispõe de vários quadros, mais do que capazes para cumprirem com essa missão. Você deve ter percebido isso quando eu fiz a transição, né, ali do governo, montagem do meu secretariado, eu trouxe para o governo quadros como o secretário Renan Ferrinha, secretário de Educação da maior rede de educação da América Latina, agora ele deve estar com 30, tinha 26, 27 anos à época. A Maína, né, que está ali em torno dos 30, não sei se ela vai ficar chateada da idade dela aqui,
né? O Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Econômico, a Maína, secretária de Transporte, que fez essa revolução na mobilidade. Hoje você que anda de BRT, né, que pega Transoeste com dignidade, que anda num ônibus adequado, a secretária que conduziu isso chama-se Maína Celidônio, que tem 32 anos de idade, 33 anos de idade. É o Então, que está sendo chamado de sub-30 da sua prefeitura? não é sub-30. Eu acho o seguinte, o meu esforço aqui, eu acho que todos nós vamos concordar com uma coisa, a política fluminense anda muito mal de quadros. Ela precisa de uma renovação. Né? Isso ficou muito claro para mim. Eu falei, olha, eu tenho aqui a minha terceira oportunidade de ser prefeito do Rio, tenho uma turma boa para assumir funções, e o deputado Eduardo Cavalieri, que é o meu candidato a vice, que me deu a honra de me acompanhar nessa disputa eleitoral, foi meu secretário de Meio Ambiente, com muita competência, com muita realização, foi meu secretário da Casa Civil, que é uma espécie de primeiro-ministro do governo, que coordena todas as pastas, que toca a administração do dia a dia, eleito deputado estadual, ou seja, é um jovem com muita experiência. Aliás, eu estava lembrando outro dia, o Rio de Janeiro teve um grande vice-governador da Guanabara, que na época era o prefeito do Rio, né? Que foi o Rafael de Almeida Magalhães. Ele foi vice do Lacerda também com 29 anos de idade e foi talvez das figuras mais marcantes da história do Rio de Janeiro. Então, eu acho que nós temos um quadro capaz, competente, preparado e que me dá muita tranquilidade para me acompanhar nessa tarefa de governar a cidade. Parece que a experiência é muito importante, principalmente para lidar com políticos na Câmara de Vereadores, negociações para aprovar projetos importantes, e é por isso essa pergunta tem relevância por conta da experiência para fazer todo o trabalho, não só apenas mente como executivo. Aí vamos lá, né? Depende do que as pessoas chamam de experiência, né? É óbvio que experiência significa lidar com a classe política. Experiência, eu digo, a experiência administrativa duas, né? E também política. Claro, você tem duas. Então, experiência administrativa mais comprovada e capacidade de articulação, experiência política também. Certas práticas que a experiência política carioca e fluminense exigem, é bom até que não tenha tanta experiência assim. Né? Eu acho que governar... Você está dizendo de que práticas? Não, não precisa dizer, não, sei lá, quantas negociações... Eu, por exemplo, eu não governo, você sabe disso, eu faço política, né? Mas eu não entrego o meu governo, né, para o jogo da política. Né? Você nota o meu secretariado. Saúde, Daniel Sorães. Educação, que aliás também entrou com menos de 30 anos, tá? Melhor secretário de saúde desse país. Renan Ferreirinha, Chicão Bulhões, Maína. Temos quadros políticos também. Guilherme Schleder, quer dizer, são quadros que têm capacidade de entregar e é assim que a gente vai governar sempre. Então, o Eduardo Cavalieri está mais do que preparado para ser meu vice-prefeito e eu espero que eu não tenha minha ausência porque eu quero ficar vivinho, ganhar a reeleição e ficar vivo até o fim do mandato. Embora o senhor tenha dito que eram mais figuras ali que estavam disputando essa vaga de vice, um outro cotado era o deputado federal Pedro Paulo Carvalho, que caminha ao seu lado há muitos anos. Enfim, nas eleições de 2016, ele era o seu candidato nas eleições, enfrentou uma denúncia de agressão. Da qual ele foi inocentado. Foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Depois de uma mudança de versão da ex-mulher. E agora, há poucos dias aí de uma nova eleição, ele enfrentou mais um caso. Agora, este caso é um caso envolvendo um vídeo íntimo dele com uma mulher com que ele se envolveu. A pergunta é, o vazamento dessa história, do vídeo, foi decisivo para o senhor medir o impacto na sua campanha e decidir o nome? Pessoal, vamos lá. Primeiro, o deputado federal Pedro Paulo é o dos quadros políticos mais qualificados do Brasil, né? Enfim, na sua condição em Brasília. Foi secretário de Fazenda aqui no Rio, ajeitou essas contas deixadas desorganizadas pela administração anterior, mas ele tomou uma decisão de proteger a sua família para a gente não ter que ficar na eleição discutindo isso. Nós estamos aqui para tratar do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para tratar das coisas da cidade, dos problemas que afligem o carioca. Né? E acho que a atitude dele, eu destaco ainda mais a minha admiração por ele, para não deixar que essa baixaria que tem na política, de questões que envolvem a vida pessoal das pessoas, que não é nossa tarefa aqui discutir, né, possam estar pautando a eleição. Então é um homem que foi inocentado, não por mudança de versão, por investigações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República. Eu faço questão de defendê-lo aqui. Foi inocentado por isso.
E questões da vida íntima das pessoas não nos cabe discutir numa eleição para prefeito do Rio de Janeiro. Tá, só me desculpa, eu falei que houve uma mudança de versão e essa mudança aparece lá nos autos. Enfim, é por isso que é um De fato novo, naquele momento. eu acho, Edmilson, que nós, o eleitor carioca, o que ele quer saber aqui, e talvez por isso o Pedro Paulo tenha resolvido preservar a sua família, o que o eleitor carioca quer saber é o seguinte: como é que está a clínica da família, como é que está o BRT, a cidade avançou, né? Nós temos o deputado Pedro Paulo, um grande quadro da política brasileira. Isso ajudou o senhor a decidir pelo Cavalieri? Olha, eu estou dizendo, eu escolhi, né, o deputado Pedro Paulo tomou uma decisão, não era mais uma alternativa, portanto, a decisão pelo Eduardo Cavalieri, o PSD é o meu partido, eu disse aqui vários nomes, né? Não faltam nomes do meu partido, nomes novos, treinados, preparados, qualificados, experientes, apesar, muitos deles da pouca idade, que é um pouco a missão que a gente tem na vida pública. Né? Não adianta nada eu ter tido oportunidade, a honra de governar a cidade por 12 anos, quem sabe por mais 4 anos, e não apresentar à sociedade carioca, aos eleitores dessa cidade, quadros que possam seguir em frente. A gente viu, desculpe, me perdoe de mim só para eu poder concluir, a gente viu o que foi brincar em 2016. A partir de ataques à vida pessoal do deputado Pedro Paulo, a partir de ataques feitos a uma pessoa que não tinha, que foi inocentada e já tinha sido inocentada na época da eleição, falando, vamos renovar. Deu no que deu. Quando a cidade não tem pessoas qualificadas para governar, o que a gente via eram as cenas que a gente via no Bom Dia Rio todo dia quando eu assumi. Aquele BRT Transoeste, aqueles ônibus... Só vou interromper o senhor só um minutinho, porque a partir de agora, gente, para você que está assistindo a entrevista com o Eduardo Paes pelo TikTok, pode continuar a acompanhar a transmissão ao vivo do G1, aqui no g1.com.br e no YouTube do G1. O senhor pode concluir agora. Então, assim, quando a gente erra, né, isso ficou muito claro para mim. Né? As pessoas sentem isso, claro que os mais pobres sentem mais, porque precisam mais do serviço público, mas a gente que olhou de dentro, imaginar que uma prefeitura que tem uma dívida baixa, que sempre pagou seus servidores em dia, que sempre dos meus governos praticou reajuste anual, que sempre teve capacidade de investimento, chegar naquela circunstância que a gente chegou. Vocês aqui na Globo noticiando permanentemente. Lembremos aqui o que foi o Bom Dia Rio durante 2 anos do meu primeiro mandato, porque construir é muito difícil, destruir é moleza, reconstruir é mais difícil ainda. Então, assim, os erros da população num processo eleitoral, né, utilizando-se de ataques baixos, de critérios que não têm a ver com a capacidade do sujeito de implementar políticas públicas. Lembrando que o eleitor tem o seu direito de escolha, claro, livre. E o meu papel aqui é alertar, não caiam nessas conversas, né, que muitas vezes nos levam a votar. A gente tem que votar em quem sabe fazer, quem sabe entregar, quem melhora a vida das pessoas.